gente linda das minhas redes sociais. Hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês gostam, vou falar um pouquinho sobre Portugal, como fazer um planejamento para mudar de país e ter sucesso nesse planejamento. Então fica até o final desse vídeo, já subscreve aqui no canal para ajudar ele a crescer, dá aquele like e também me segue lá no Instagram, @primelobac. Então vamos falar um pouquinho para você que pensa futuramente, tem um sonho em mudar de país, seja para cá, para a Europa, ou mesmo cá para Portugal, ou para outros países como os Estados Unidos e o Canadá, o que você precisa para ter sucesso e para esse sonho não virar um pesadelo? Você precisa de planejamento, mas não é só planejamento financeiro, não. Você precisa também de um planejamento psicológico, isso mesmo. Porque você acaba por deixar para trás uma bagagem emocional, ou seja, você deixa sua família, seus amigos. Tem algumas pessoas que deixam imóveis, deixam casa, então você tem que ter uma bagagem emocional muito grande. Eu acho que é o primeiro planejamento, um planejamento emocional para você mudar de país. Porque senão, você pode ter um bom planejamento financeiro, mas chegar naquele país, sentir tanta saudade de casa que você não consegue ficar. Então, por isso que é importante e deve andar juntos o planejamento financeiro e também o planejamento emocional. Quando você pensa em mudar de país, não pode ser de um dia para o outro, porque o planejamento financeiro é bem importante. Eu vou dizer que muitas vezes algumas pessoas podem, vocês seguirem vários youtubers, que pode até dizer que trouxe pouco dinheiro, mas teve sorte, conseguiu algum emprego e conseguiu ficar no país. Sim, mas é uma minoria. São histórias de sucesso, de pessoas que realmente tiveram sorte, chegaram aqui e já conseguiram um emprego e se estabilizaram. Mas muita gente acaba chegando aqui com pouco dinheiro, não se estabiliza e acaba tendo que ir embora. Assim como gente que traz bastante dinheiro, até tem um planejamento financeiro, mas não tem um planejamento emocional, sente muita saudade de casa e acaba por ir embora. Então, por isso que eu falo que esses planejamentos têm sim que andar juntos. Depois, o planejamento financeiro é importante porque você tem que pesquisar. Eu acho engraçado que muita gente quer mudar de país, mas não pesquisa sobre aquele país. Eu, antes de vir morar em Portugal, eu tenho parentes aqui em Portugal, eu vinha de férias para cá todos os anos. Então, assim, era um país que não era um país estranho, porque eu já conhecia a cultura. E isso é importante também. Se você tiver a oportunidade, antes de se mudar definitivamente para aquele país, tirar férias, ficar alguns dias naquele país, eu sei que é difícil, né? Porque já a passagem não é tão barata quanto antes, mas se você tiver a oportunidade é bem interessante, porque às vezes você conhecer o país onde você quer morar primeiro vai fazer uma grande diferença na tua decisão de mudar ou não. Claro que agora estamos num momento de pandemia, onde é muito mais difícil, o emprego está mais escasso, né? As fronteiras estão fechadas, mas eu estou falando e fazendo esse vídeo para um futuro, porque muita gente sonha, né? E para que esse sonho não vire um pesadelo, o segredo mesmo é o planejamento. Por que o planejamento financeiro? Porque quando a pessoa se muda para um outro país, ela esquece alguns detalhes. Ela esquece, por exemplo, que ela leva toda aquela vida em duas malas e às vezes ela não traz nem o necessário, né? Porque uma pessoa faz lá uma conta meio por cima. Ah, eu vou para lá e aí eu vou trabalhar e minha esposa vai trabalhar e a gente vai conseguir comprar muitas coisas, enfim. Mas você pode chegar num país, mesmo que não seja Portugal, seja outro país da Inglaterra, a Inglaterra, por exemplo, a França, né? Algum outro país, a Irlanda, por exemplo, eu já morei 6 meses na Irlanda, e talvez você e a sua esposa não consigam trabalho, apenas uma pessoa consiga trabalho, e aí vai ser mais complicado se manter apenas com o salário. Então, você tem que pensar num plano A, mas você tem que ter sempre um plano B e um plano C, porque você está mudando de país, você não está no seu país, então você tem que ter esse planejamento. E eu sempre falo num plano B e no plano C, porque, por exemplo, você tem que pensar que você vai pagar um aluguel, você tem que pensar, eu quero morar num quarto, eu vou com família, eu vou sozinho, eu vou primeiro, quantas pessoas vão? Se tem crianças, você tem que pensar, eu vou embarcar as crianças nessa aventura? O que eu posso realmente me estabilizar? Vou ficar num quarto? Acho que eu consigo ficar num quarto com mais famílias numa casa? Vou ter que alugar uma casa porque eu não consigo realmente viver nesse ambiente mais conturbado? Quanto eu vou precisar levar para alugar uma casa? Tudo isso tem que ser planejamento. Você tem que tentar saber quais são os arrendamentos daquele país. Por exemplo, aqui em Portugal, por que muita gente escolhe morar
nas vilas, em lugares mais afastados da capital, por exemplo, que é Lisboa, ou mesmo do Porto, que é uma cidade grande. Prefere, por exemplo, Leiria. Muita gente mora em Leiria, porque os aluguéis em Leiria acabam por ser mais baratos ali aos arredores, né, naquela região. Então, quanto mais afastado você morar, quanto mais você morar em zonas mais rurais, podemos dizer assim, em vilas que são charmosas, que têm qualidade de vida, é muito bom morar, mas realmente você vai pagar menos de aluguel. Mas aí você tem que pesar se você vai morar lá, mas quer trabalhar onde? Quer trabalhar na capital, quer trabalhar numa cidade maior? Por exemplo, eu tinha amigos que vieram para cá e moraram numa zona rural em Covas de Ferro, que fica aqui próximo da zona de Lisboa, mas é uma área que tem mais fábricas. Então, esses mesmos amigos demoravam mais ou menos 40 minutos para chegar em Lisboa, né? Estavam nesse tempo de 40 minutos. Mas se você chegar, tiver um planejamento, conseguir comprar um carro, mesmo que seja um carro mais usado, né? Porque aqui os carros usados, como as estradas são boas, não importa se o carro é do ano, por exemplo, de 2000, 2002, 2003, né? Que nós já chamamos que seria um carro mais velho, que tem uns 20 anos, ele acaba por desenrascar, que nós falamos aqui, né? Você compra um carro barato para depois ir trocando de carro e ter um carro bom. É o que todo mundo faz em Portugal, principalmente quando chega e não tem esse planejamento. Compra um carro mais em conta para desenrascar, né? Para você poder seguir para um lado para o outro, porque a pé, realmente o transporte público funciona aqui em Portugal, mas é bem complicado a princípio você ficar toda hora gastando com transporte público, sendo toda vez que você vai ter que ir para a cidade ou fazer alguma coisa, é mais complicado. Então, tem gente que se planeja e tem esse pensamento de sempre comprar um carro e depois ir trocando de carro, mas aquele carro ajuda muito aí no supermercado, porque quando você chega, como eu falei anteriormente, você chega com uma bagagem, ou seja, você não tem prato, você não tem copo, você não tem talher, né? E você não tem nada que tem uma casa, a não ser que você alugue uma casa já mobiliada, que vai ser muito mais caro, você não tem nada. E as pessoas às vezes não fazem esse planejamento. Pensam que se mudar de país é simplesmente assim, vamos mudar. Mas esquece que não tem nada, vai ter que ter um gasto antes, quando chegar naquele país, com isso, com as coisas básicas da casa, que são primordiais, né? Por exemplo, se a casa não tiver mesa, você tem que comprar uma mesa. Se não tiver um sofá, você tem que comprar um sofá. Se não tiver prato, você tem que comprar prato. Se não tiver talher, você tem que comprar um talher. E às vezes não põe na ponta do lápis esses gastos quando vai se mudar. E aí tem uma surpresa, porque muitas vezes leva aquele dinheiro e aquele dinheiro não dá para tudo. Então, eu acho que o planejamento é fundamental. Eu vou fazer um outro vídeo contando mais ou menos hoje, 2021, qual é o custo de vida aqui em Portugal. Mas se você for morar mais afastado de Lisboa e do Porto, por exemplo, você vai pagar mais em conta de aluguel. E aqui o aluguel, que é o arrendamento, é o que é mais caro, gente, na verdade. Porque assim, comida relativamente é barato, nós sabemos. Eletrodomésticos relativamente são baratos, né? Você acaba por não gastar com a saúde, porque você se beneficia da questão da saúde pública, você se alimenta bem gastando pouco. Então, realmente, eu acho que o que pesa mais no orçamento é realmente a questão do aluguel. Eu acho que isso pesa bastante. Você mobiliar uma casa, por exemplo, né? Aqui nós falamos nós falamos no Brasil mobiliário, que é mobilar, mas enfim, é a mesma coisa. E aí eu acho que com certeza, se você se planejar mesmo ao pormenor, na ponta do lápis, essa sua mudança de país, esse sonho não vai virar um pesadelo, porque vai ser baseado na realidade. Então, assim, tem que ser um planejamento de mais ou menos quanto você gastaria mensalmente para poder ficar alguns meses tranquilo, para que se você não conseguir, por exemplo, emprego em 3 meses, tem gente que tem sorte, consegue, tem gente que demora mais tempo, para você estar aí com uma reserva financeira, né? E não passar aí perrengues da vida, como muita gente acaba passando perrengue e acaba voltando. Mas, gente, às vezes a pessoa até se planeja financeiramente, como eu falei, mas se também não tiver o planejamento emocional, saber que você vai estar longe mesmo da sua família, mas vai ganhar qualidade de vida, você acaba por voltar, mesmo trazendo dinheiro aí para se manter. Então, pense nisso, planejamento psicológico e planejamento financeiro é fundamental para que o teu sonho seja uma experiência de sucesso. Grande beijo, se você gostou desse tipo de vídeo, subscreve aqui no canal e ajuda esse canal a crescer.